Agora aqui connosco temos uma pessoa muito especial, que é o professor António Coimbra de Matos, que vai-nos falar do tema Medicina Psicossomática e Psicoterapia baseada na ciência. António Coimbra de Matos é psiquiatra, pedopsiquiatra e psicanalista e uma figura incontornável na história da saúde mental em Portugal. Com incidência no estudo da depressão, formou-se em medicina na Universidade do Porto, especializou-se em psiquiatria e foi diretor do Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil Lisboa, onde trabalhou com João dos Santos, o pai da pedopsiquiatria portuguesa. Fundador e presidente de várias sociedades científicas, professor no ISPA e na Faculdade de Psicologia de Lisboa e também diretor da Associação Portuguesa, presidente da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. Em 2012, nos Estados Unidos da América, foi premiado com distinto professor de psicanálise e é autor de vários artigos e livros. E com isto, com esta apresentação, deixo-vos então aqui, esta tarde, e esta palestra com o professor António Coimbra de Matos. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado ao amigo por a apresentação que fez e por me ter convidado. E vou então falar sobre este tema que ele me propôs. Medicina psicossomática, não é? E psicoterapia baseada na ciência, não é? É assim. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar livremente. Tenho aqui 2 ou 3 notas, mas vou falar livremente. Este termo de psicossomática está um pouco já gasto e, de certo modo, ultrapassado. Porque, para já, a psicossomática é tudo. A saúde e a doença têm fatores biológicos e fatores psicológicos, ou melhor dizendo, psicossociais. Poderíamos mesmo dizer que em todas as doenças há fatores que vêm principalmente da parte biológica e do seu funcionamento do corpo, portanto, fatores biogénicos, fatores que vêm do meio envolvente, designadamente do meio social, microsocial ou mais alargado, portanto, fatores sociais, sociogenéticos ou sociogénicos, e, são menos ditos, fatores que vêm do próprio indivíduo. Nós somos criadores e, portanto, criamos a nossa própria maneira de ver o mundo e a nossa própria maneira de interagir com esse mundo. Fatores ideogénicos, ideo existe, de próprio indivíduo. Por exemplo, se nós quisermos falar da depressão do bebê, depressão primária, vamos encontrar frequentemente alguns fatores biológicos, designadamente situações de stress crónico com um aumento sustentado do cortisol, que é um dos fatores dessa reação de resistência depressiva. Vamos encontrar fatores sociais muito ligados ao comportamento da mãe. Esta depressão do bebê está muito relacionada com um certo alinhamento da mãe, é muitas vezes consequência de um blues, de uma depressão ligeira da mãe no pós-parto. E está também condicionada pelas capacidades diferentes de cada bebê, no caso do deprimido, um bebê que tem alguma dificuldade de afirmação, de se impor perante o meio e fica passivo ou reage desistindo. Reage desistindo de reagir ou de agir. Porque isto é tudo muito variável. Eu recordo-me, eu tenho 4 netos, e recordo-me do mais velho de todos, que agora é adulto, em miúdo, quando perdia a chupeta, não tinha habilidade nenhuma e berrava, chorava, até que alguém lhe metesse a chupeta na boca.
A seguir, a minha neta, que tem menos de 3 anos que ele, era totalmente diferente, muito cedo. Tinha para aí 2 meses ou coisa parecida. Perdia a chupeta e focinhava com a coisa e lá encontrava a chupeta com a boca. Portanto, há pessoas com mais energia para explorar o meio, com um seeking, com uma busca do meio mais forte, e pessoas que desistem mais facilmente. Bom, portanto, esta adjetivação de psicossomático é um bocado mítico, porque apela para a existência de uma alma, de uma psique, e eu diria mesmo que é obscena, porque já cheira um bocado mal. A medicina, de facto, não é psicossomática. A medicina ou é científica ou não é medicina. E o tratamento ou é etiopatogénico ou é banha de cobra. E sobre isto do etiopatogénico, gostaria de dizer o seguinte. Por vezes isto é criticado porque, principalmente por alguns psicólogos e muitos psicanalistas, infelizmente, porque há muitas perturbações mentais que não têm uma causa, dizem eles. Ora, não há nada sem causa. O que podemos é conhecer mal essas causas. Nós sabemos da medicina que durante muito tempo chamou-se a isso as doenças essenciais. A hipertensão essencial era aquela hipertensão em que nós não descobríamos propriamente uma causa. Depois, com psicossomáticas, passou-se a falar em hipertensão psicogénica. Muitas vezes não é só psicogénica, tem outros fatores, mas há um termo que se utiliza em medicina, embora pouco, e que é o de criptogenético. O que sabemos é que há hipertensões que são criptogenéticas, que a gente não conhece as causas principais dessa hipertensão. Terá causas, simplesmente estão encriptadas, crípticas, nós não chegamos lá. Por outro lado, o que acontece é que há causas que vêm do corpo para o cérebro, a chamada causalidade ascendente, os órgãos sentidos, em que recebemos os estímulos do exterior ou do próprio corpo e esses estímulos vão para o cérebro, onde são processados, e há causas que vêm do cérebro para baixo, a chamada causalidade descendente, aquilo que Freud chamou a causalidade psicológica. Mas não é propriamente psicológica, vem do cérebro também. Quer dizer, estes dados que entram, chegam ao cérebro, quer do exterior envolvente, quer do próprio corpo, são tratados, são processados e, quando chegam a centros superiores, designadamente ao lóbulo frontal, pré-frontal, principalmente a zona orbitária, são processados e geram significados mais complexos, mais diacríticos, mais finos, e esses significados dão um sentido diferente e mais complexo, e é esse sentido diferente que vai informar o comportamento. Portanto, há uma causa, mas simplesmente é uma causalidade descendente. Porque, aqui há tempos li um autor que me citava e me criticava, precisamente por dizendo que eu era muito etopatogénico e não havia causas, mas havia sentidos, significados. Pois, são significados, mas esses significados não são propriamente aleatórios. São a construção que nós fazemos na nossa mente com os dados que recebemos, construção essa que depois serve para incidir sobre o comportamento e sobre o próprio sentimento do indivíduo. Portanto, é uma causalidade descendente. Portanto, continuarei a afirmar, porque aqui também a medicina baseada na ciência, que há sempre causas, simplesmente estas causas não são propriamente os tais significados que vêm do ar, mas resultam da construção que o indivíduo faz com os dados e elementos que vêm do mundo e do seu próprio corpo. Porque muitas vezes também falamos de psicossomática como das relações entre o meio e o cérebro, mas esquecemos um bocado do corpo, porque a maior parte destas coisas passam pelo corpo e muitas são originadas no corpo. São estímulos
do próprio corpo, dos nossos órgãos, sinestésicos, interoceptivos e proprioceptivos, os músculos, as articulações, etc., que informam o cérebro. Portanto, eu prefiro falar de medicina da pessoa, no sentido que não tratamos propriamente só o organismo biológico, mas a pessoa total, e tratamento personalizado, tratamento dirigido àquela pessoa X ou Y, não só no seu aspecto biológico, como no seu aspecto psicológico, na sua própria história. Por outro lado, esta noção de mente, afinal, o que é mente? A mente não é mais que o resultado e a função da relação organismo-meio, designadamente da relação eu-tu, da relação de proximidade psicológica e social. O funcionamento da relação gera fenómenos ditos mentais, os tais significados, que se tornam causa e, portanto, é uma função também. Portanto, a mente é o resultado e a função desta relação eu-tu, eu-mundo. Por isso também, quando se fala das ligações entre mente e cérebro, mente e corpo, a tal psicossomática, não são relações propriamente, são um conjunto articulado. E o que não há é uma causalidade simplesmente linear, também há, mas há, além desta causalidade linear, uma causalidade circular. E um determinado efeito, por sua vez, depois torna-se causa também, no sentido de aumentar o efeito da causa inicial, no sentido do círculo virtuoso, em espiral ascendente, ou no sentido do feedback positivo, ou no sentido do feedback negativo, em que se forma um círculo vicioso cada vez mais fechado e que reduz a função. O que mais é que eu poderia dizer sobre isto? Eu vou falar da minha própria experiência, das minhas próprias reflexões, não só a experiência da realidade, como reflexões sobre os resultados dessa experiência da realidade. Gostaria também de dizer que me defino como alguém que está em relação com a realidade, um investigador, principalmente como professor, defino-me como professor investigador, e não propriamente como professor de livro. Não é baseado nas doutrinas do Freud ou de outro qualquer, mas baseado na observação dos meus pacientes, que é dessa observação que eu retiro a minha informação e construo as minhas teorias. Mas isto leva-me a considerar uma outra coisa. A nossa civilização ocidental vem fundamentalmente da civilização greco-romana, grega em essencial, que, principalmente oriunda do século IV, V e VI da Grécia Antiga, especialmente do V, do século Péricles, em que o conceito era uma civilização de filósofos, de pensadores e filósofos. E o conceito sobrepunha-se à observação e à experiência. O mais importante era o conceito. Reparem que Platão dizia que as coisas, esta garrafa, ou este copo, ou este microfone, ou o próprio, não temos qualquer sentido, não temos qualquer significado. As ideias é que pousam sobre as coisas e, pousando sobre as coisas, dão-lhe significado. O cristianismo veio acentuar isto com a história da alma. A alma entrava no corpo e dava ao corpo
outra vitalidade, outra finalidade, etc. Por aí fora. De tal modo que até era diferente entre as raparigas e os rapazes. Segundo as doutrinas iniciais, e há um Papa qualquer, que agora não me recordo qual, que acentua isso e que afirma isso. No rapaz, a alma entrava por volta do segundo mês do embrião. Na rapariga, que são mais atrasadinhas, ainda hoje, pensam algumas pessoas, entrava só por volta do quarto mês. Freud também ainda tem estas ideias. Freud, em várias coisas, mas as coisas que ele diz é que as mulheres não têm super-eu, são amorais. Não são nem morais, nem imorais, são amorais. Não têm super-eu. Outra coisa fantástica é que as mulheres não têm prazer sexual. Têm o prazer de dar prazer ao homem. Eu não sei como é que ele copulava, mas enfim. Mas esta diminuição também. Mas havia também uma do Aristóteles. O Aristóteles, que de facto foi um tipo notável, mas estava tão absorvido com os conceitos, formam-se os conceitos, e depois os conceitos pousam sobre a realidade e dão sentido à realidade. Claro que estou a ser um bocadinho grosseiro, não era bem isto, mas o conceito informava. Depois a ideia era ir verificar se o conceito estava certo ou não estava certo. Era a chamada demonstração. Assim é que vem do conceito para a realidade. Mas o Aristóteles, que disse coisas, investigou coisas tão importantes, achava que as mulheres tinham menos dentes que os homens. Creio que nunca mandou abrir a boca à mulher dele e contar os dentes, não é? Um processo tão simples que qualquer patego, no tempo da Grécia e agora, era capaz de fazer. Bom, mas nós já sabemos que havia uma civilização mais antiga, a civilização mesopotâmica, e que se desenvolveu principalmente no Egito, que era precisamente o oposto. Partiam da experiência para construir teorias. E assim fizeram grandes pirâmides, grandes obras, etc. E era tudo uma ciência baseada na experiência, na prova. Muitas vezes diz medicina ou ciência baseada na evidência, não é propriamente evidência, o evidence em inglês, que é mais a prova, baseada na prova. Por outro lado, porque isto também é importante, porque durante muito tempo, na própria evolução da ciência, a ciência estava muito preocupada na verificação, em verificar se aquilo que tinha observado, ou que teoria construída dizia que era desta maneira, ia-se provar se estava certo ou errado. História da verificação, prova dos 9, e a prova real a seguir, ou várias provas. Mas nós hoje, principalmente depois do Von Popper, pensamos que a ciência, mais que ir à procura de provar, vai à procura de falsificar. Tudo aquilo que eu sei, se calhar está errado, vamos ver onde é que está o erro. Portanto, baseia-se mais na dúvida do que na certeza. Principalmente em ciência não há certezas, as certezas são da religião e da loucura. Mas isto vê-se que vulgarmente na vida social há pessoas. Eu tive um colega psicanalista, não português, mas já faleceu há pouco tempo, que era um indivíduo bastante bom, mas muito teimoso, muito convicto. Eu uma vez disse-lhe: pá, mas tu não tens opiniões, só tens convicções. Ele nunca dizia: eu penso que, eu acho que, não, isto é assim ou é assado. Quer dizer, este tipo de pensamento é o que há de mais anticientífico. É, de facto, o pensamento das religiões. As religiões é que têm certezas, têm fé. As ciências não têm fé, têm desconfiança, têm dúvidas. E é precisamente uma certa tolerância à dúvida que nos permite viver com essa dúvida, sem que essa dúvida nos inquiete demasiadamente. Porque, na realidade, eu costumo ensinar aos alunos, ou ensinava quando dava as aulas, a teoria dos 3 Is. Tudo é incerto, imperfeito e impermanente. Simplesmente, o incerto procuramos acertá-lo, embora saibamos que nunca o acertamos totalmente. O imperfeito procuramos aperfeiçoá-lo. O impermanente procuramos que seja bastante duradouro.
sabemos que não fazemos uma ponte para durar a eternidade, mas procuramos fazê-la para que dure uns anos largos. Mais sobre isto. Portanto, é esta a ciência, ou a psicoterapia baseada na ciência, em que não há sentidos que venham da estratosfera. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A teoria dos sonhos. A teoria dos sonhos que Freud desenvolveu, hoje em dia é mais interessante ler o livro São Cipriano sobre os sonhos, que é muito antigo, do que ler o livro dos sonhos do Freud. Porque a teoria de que os sonhos têm um desejo recalcado e não sei o que mais, e têm um sentido, um significado, aquilo são uma construção aleatória, não tem significado nenhum, e, quando muito, são resultado de construções, porque no sonho o indivíduo processa dados que já lá estão. Portanto, não vai desejar nada que não esteja já lá. Portanto, é fundamentalmente um trabalho de memória, não um trabalho de prospecção ou de antecipação do futuro. Contrariamente ao que pensou Freud, os sonhos noturnos não nos dão elementos nenhuns válidos, ou muito poucos válidos. Mesmo aquilo que aparece às vezes como válido, o indivíduo já o sabia. O que não tinha ainda propriamente tornado consciente de uma forma mais nítida, e aparece depois nos sonhos de uma forma um pouco mais nítida. Eu recordo-me de uma experiência pessoal. Eu, durante o liceu, era bom aluno em matemática e em física e era mau aluno em biologia. Na Faculdade de Medicina tive de fazer um exame de aptidão porque não tinha notas enquanto estava dispensado para ir para as engenharias e para as matemáticas. Mas deu-me na bolha, sempre fui um bocado maluco, de ir para a medicina, porque devia ter ido para banqueiro, que era um bocado melhor, não é? Mas, nessa altura, era bom aluno na matemática, era mesmo melhor aluno no 7º ano da turma, e há uma altura que o professor de matemática, numa aula, depois lá uma equação, um problema qualquer, depois, este nem Coimbra resolve. Coimbra era eu. Eu fiquei com aquele mordido e andei semanas a ver se resolvia aquilo, mas não resolvia mesmo, o problema era de facto difícil. E em determinada altura acordei às 3 ou 4 da manhã com a solução do problema e convencido que, de facto, inventei aquilo no sonho. Não. O que é certo é que o que aconteceu é que fui processando esta coisa, fui-me aproximando da solução e depois ela apareceu no sonho, mas foi fabricada antes. Eu sei lá, um indivíduo, por exemplo, é um sonho frequente, de que o indivíduo se vê sempre nos seus sonhos como mais pequenino, mais enrascado, em posições difíceis. Isto simplesmente quer dizer qualquer coisa que o doente já sabe, que tem um certo complexo de inferioridade e o sonho figura isto com uma imagem. Quer dizer, aquilo que nós no pensamento consciente figuramos com uma ideia, no sonho aparece com uma imagem, porque é a tradução direta do funcionamento dos neurónios, é a primeira imagem, depois a que vem a tradução em pensamento. Importância tem outro tipo de sonhos, os sonhos acordados, designadamente os sonhos diurnos, que eu chamo de sonho projeto. Quando eu imagino que quero uma casa na praia neste sentido, imagino que a mulher que mais me interessa é uma mulher com estas características e tal, faço o projeto de encontrar essas mulheres, ou essa mulher, em princípio sou monogâmico, não vou arranjar muitas ao mesmo tempo, embora possa acontecer de maneira diferente. Um dos presidentes da República Portuguesa, principalmente Costa Gomes, e é ele próprio que o diz, portanto não estou, e o escreveu, portanto não estou a revelar nada que possa ofender a memória dele, escolheu a mulher da seguinte maneira: andava para passear no Chiado,
viu uma exposição de pintura, estava lá o retrato de uma senhora e ele apaixonou-se pelo retrato, achou aquela mulher muito bonita e conseguiu falar com o pintor e o pintor dizer-lhe quem foi o modelo. E ele foi à procura deste modelo, que era uma senhora de Chaves, conheceu-a, apaixonou-se por ela e casou com ela. Bom, mas habitualmente não é este o percurso. Mas, portanto, a ciência é sempre baseada na observação e na experiência, no concreto, na realidade, e é a partir daí que construímos as nossas ideias, os nossos conceitos, que não são mais que abstrações deste conjunto real. Vemos bolas, vemos rodas, etc., e construímos o conceito do círculo, que é a circunferência perfeita, que de facto não existe na realidade, mas que é a abstração da coisa que é mais ou menos redonda. Isto para acentuar que a minha ideia central é esta, é que não há nenhum tratamento que seja válido se não for etiopatogénico, se não for dirigido às causas da doença. Mas há outra sobre o que eu gostaria de falar sobre a psicoterapia baseada na ciência. É que o conhecimento científico tem principalmente a finalidade não só de conhecer e saber o que é aquilo é, o como, o porquê e o para quê, como serve-nos para prever o que vai acontecer. Nós precisamos saber fundamentalmente para prever o que vai acontecer. E nas técnicas psicoterapêuticas, principalmente as derivadas da psicanálise, todas elas, desde a psicoterapia psicanalítica, ao psicodrama, a psicoterapia de grupo, até quando baseada na familiar, etc., quando baseada na psicanálise. Normalmente se chama as psicoterapias dinâmicas. Baseiam-se muito na história, naquilo que aconteceu. Mas aquilo que aconteceu não é só o que importa para perceber o que está a acontecer no presente e o que poderá acontecer no futuro. Porque nós somos seres que vamos mudando, o mundo também vai mudando, vamos construindo coisas novas e o mais importante de tudo é o futuro. Se repararmos, nós temos muitas memórias, mas estamos praticamente a pensar, mas o que é que vai acontecer amanhã, o que é que vou fazer amanhã? É que há tempos eu explicava isto a um jornalista numa entrevista e depois acabava, porque ele fez uma pergunta qualquer e disse, olha, é simples, isto foi às 2 da tarde ou 3 da tarde, eu que estou preocupado é com o bife que vou comer logo à noite. Não é o que comi agora ao almoço. Isso já passou. Agora, o importante é aquele que eu vou comer logo, é que tenho de ver se é bom, se não é bom, se me serve, se é aquilo que eu quero ou se não é aquilo que eu quero. E a psicanálise tem estado muito fixada na história e na memória. No olhar para trás. Os psicanalistas clássicos costumo dizer que vivem como um indivíduo a conduzir automóvel a olhar sempre para o retrovisor. Alturas Santas estatela-se no primeiro pinheiro, o eucalipto. Agora pinheiros já não há só eucaliptos, infelizmente. Ora, o que nos importa é como é que eu e o paciente no presente estou a construir ou não construir o futuro. E, portanto, é neste projeto de futuro que eu me devo debruçar.
Mais ainda, o processo relacional é importante e a última, o mainstream do pensamento, o pensamento na moda, mais atual, é a intersubjetividade. Tudo é intersubjetivo, mas esta subjetividade é vista como a coisa passiva, que o indivíduo pensou, sente, esteve, com as memórias, etc. E mais importante que isso é a interintencionalidade. Nós acostamos constantemente em jogo interintencional. Aquilo que eu, quando converso com qualquer pessoa, propriamente, ou qualquer, o que é que ele quer de mim, o que é que ele quer com esta conversa, o que é que eu quero na conversa que tenho com ele, e, portanto, esta interintencionalidade. A intencionalidade do outro, a minha intencionalidade e, depois, muitas outras intencionalidades. A intencionalidade do objeto, da minha mulher, ou da minha namorada, a minha intencionalidade, a intencionalidade do amigo dela, e aparece aqui o terceiro elemento, e como é o jogo de intencionalidades entre ela e o amigo dela, e entre esse amigo dela e eu, pois aparece um terceiro elemento, mas também tem os aliados, aquele que é mais amigo de mim do que dela, e, portanto, qual é esta intencionalidade que este que é mais amigo meu do que dela, entre ele e a minha mulher? Isto descreveu-se até 3 intencionalidades, ou 6 intencionalidades individuais. Mas é este jogo interintencional que nos importa. Isto para dizer que na psicoterapia, e é disto que estamos a falar, psicoterapia em base científica, estamos atualmente não propriamente interessados naquilo que é clássico, no jogo da transferência contra transferência. Eu, na relação analítica, na relação psicoterapêutica com o terapeuta, estou a repetir modelos da minha relação com o meu pai, com a minha mãe, ou coisa parecida, ou próximos disso, ou o oposto disso, mas relacionados com isso, portanto, relacionados com o passado. É a teoria do empurrão, como se as relações fossem todas por empurrão, mas mais na espontaneidade da relação. O paciente que me aparece, olha para mim, vê a minha careca, tem qualquer ideia sobre isso, eu também vejo como é que ele é, também faço qualquer ideia sobre ele, e é desta inter-relação, intersubjetividade e interintencionalidade que vamos jogar, e é aqui que nasce uma relação nova, inédita, diferente de todas as outras, e original, que não copia nada, que não é uma cópia, é o que eu chamo a nova relação, e é através desta nova relação com o terapeuta que se vai construindo outra forma do indivíduo se relacionar com os outros, com o mundo e consigo próprio. Outra relação é o tu, porque esta relação que se inicia, esta nova relação com o terapeuta, vai-se depois expandindo, transferindo aqui sim, generalizando para o mundo em geral. Eu, que era muito desconfiado, porque a minha mãe estava sempre a espelhar aquilo que eu fazia, e eu tornei-me desconfiado, escondendo as coisas, etc. Também desconfio do analista, etc. Mas depois verifico que o analista, de facto, não é uma pessoa como a minha mãe, nem preciso, não é assim, e, portanto, passo a ter confiança nele, e essa confiança nele é transportada depois para o exterior e, em geral, e começo a ser confiável no meu dia-a-dia. Não sei se estou a ser claro. Mas eu vou dar um exemplo um bocado obsceno, mas concreto. Quer dizer, que é uma coisa da fantasia, não só da fantasia, às vezes da concretude, das perturbações da sexualidade, enfim, das antigas perversões sexuais, as ditas parafilias, que é o tipo do trio em que o homem tem uma relação sexual com a mulher, com outro homem por trás em arrabalo, quer dizer, a chamada cópula de empurrão, como lhe chamo.
E há depois a cópula mais normal, que não precisa ser empurrão, é com o motor à frente, que, aliás, é um bom exemplo do motor à frente. Eu estive mobilizado nas guerras coloniais e havia lá um oficial, que era um tipo um bocado patusco, e que era gay, mas enfim, o facto de ser gay não tem problemas, mas o tipo era muito espalhafatoso e tal, e então toda a gente sabia que ele era gay, e diziam-lhe que nessa altura ainda havia muitos daqueles Volkswagens do carocha com motor atrás, que ele tinha motor atrás, não é? Puseram-lhe mesmo a alcunha do Volkswagen. Mas, portanto, esta psicoterapia ligada sempre ao passado é esta do empurrão e não da ativação da vida para a frente. Portanto, o que importa é construir uma nova relação com o mundo que seja mais saudável e geradora de saúde, sanígena. E deixando cair a relação patológica e patogénica que o indivíduo traz e que é a condição da doença. Porque o que são as doenças mentais, estas doenças que não têm uma base biológica, são fundamentalmente doenças sociogénicas e ideogénicas, geradas pelo mundo social e pela resposta do indivíduo ou a ação do indivíduo, e são disfunções relacionais. São as relações, é o tu, é o mundo, que não são as mais vantajosas para o indivíduo e que é isso que constitui a doença. E a terapia consiste em construir uma relação diferente, aquilo que eu chamo a nova relação, que leva a uma expansão, porque as relações patológicas são redutoras, enquanto que as relações sãs e sanígenas são expansivas. Não interessa muito, interessa alguma coisa, para saber algumas causas que vêm de facto do passado, que vêm das relações anteriores, mas saber esse passado. Interessa mais saber fazer, saber construir o futuro. Porque o que acontece é como quando a gente aprende uma nova língua. Se eu emigrar para um país de uma língua que eu desconheço, por exemplo, para a China, e ao fim de uns anos estiver lá e estiver bem integrado naquele meio, e não haver lá portugueses e deixar de falar português, a alturas tantas, eu quase que esqueci o português, começo a pensar em chinês e, portanto, esta nova relação começa-se a desenvolver, começa a expandir-se para as outras pessoas, para fora da relação terapêutica, e a alturas tantas a relação patogénica decai, ou cai, vai esmorecendo por falta de uso, exatamente como uma língua. Aliás, posso dar um exemplo do António Damasio. O António Damasio é um português, como sabem, e é um homem destas coisas. Ele está nos Estados Unidos há uns anos largos, e ele próprio diz que atualmente pensa mais em inglês do que em português. Tem mais facilidade em pensar em inglês, em escrever em inglês, em falar em inglês, do que em português. Como está lá há muitos anos, a alturas santas, o inglês é a língua fundamental dele. Porque as doenças mentais são um pouco como, fazendo uma comparação, uma analogia um bocado grosseira, mas que dá a ideia, como algumas deformações físicas. Se eu tiver uma escoliose, uma coluna torta, aquilo foi porque me habituei a escrever deitado para o lado, coisa parecida. Depois demorei anos e anos, e natação, etc., para corrigir aquilo. As doenças mentais são vícios de relação, relações disfuncionais, e que depois, para as consertar, para encontrar a relação saudável, demora bastante tempo. Mas há uma outra teoria antiga, uma teoria dos anos 48, concretamente, proposta por dois psicanalistas, que nenhum deles
um era austríaco e outro era alemão, salvo erro, mas trabalharam nos Estados Unidos, o Thomas French e o Franz Alexander, trabalharam em Chicago, e têm uma teoria da psicanálise, que a psicanálise é uma experiência emocional corretiva. Está próxima disto, mas não é a mesma coisa, porque não é corrigir uma relação que é doentia, é fornecer uma nova relação, que não tem nada a ver com esta, não se está a procurar corrigir. Porque na ideia dele é que se um indivíduo é, por exemplo, muito obsessivo e teve um pai muito chato que obrigava a fazer várias coisas e que nunca nada estava certo, etc., o analista então deve ser muito inteligente, muito libertário, etc., para corrigir aquele vício. Não, a coisa que é preciso é que a relação com o analista seja uma relação original, inédita e saudável. Aqui o que se põe é um problema, que é a própria saúde do psicoterapeuta. É difícil ser um bom psicoterapeuta se não tiver uma boa saúde mental. Isso vê-se muito bem na terapia dos adolescentes. Eu conheço alguns, e conheci outros que já desapareceram, já tenho uma idade avançada, vou fazer 89, portanto, psicanalistas que falhavam muito na terapia dos adolescentes. Porque há uma coisa essencial para tratar um adolescente, é ter sido adolescente. Se eu sou adulto, velho como eu, já mais que adulto, mas não passei pela adolescência, não fui adolescente, tenho dificuldade de perceber os adolescentes e acho que os tipos são os patetas, só fazem as neiras, etc. Vê-se muito. Eu tive na Faculdade de Psicologia, principalmente no ISPA não, mas na Faculdade de Psicologia vários colegas que se queixavam dos alunos. Os alunos eram infernais, etc., não respeitavam os professores, eram os parvos, não estudavam nada, etc. Eu não tive nada essa impressão. Tinha a impressão que os alunos do meu tempo, há 20 anos, eram bastante mais brilhantes, ávidos de saber, etc., do que quando eu fui aluno. Quando fui aluno só pensava nos copos em futebol, agora aparecem outros diferentes. Portanto, esta ideia, isto para dizer que da saúde do psicoterapeuta. Em tempos, eu encontrei aqui em Portugal um analista de São Francisco, que estava de passagem aqui em Lisboa, passou aqui uns 3 dias, ia para um congresso em Berlim, de Salvador, não sei. E estive com ele, com outros colegas, e este homem, numa conversa connosco, contou-nos o seguinte: era o Epstein. Este homem era um analista dos seus 60 e tal anos, nessa altura, eu tinha os meus 50 e tal, era mais velho que eu, e ele dedicava-se principalmente a fazer psicoterapias psicanalíticas, já poucas psicanálises fazia, e principalmente dedicava-se a fazer supervisões e supervisões em grupo. E dizia o seguinte: não é necessário, para ser psicoterapeuta ou psicanalista, ter feito uma psicanálise ou uma psicoterapia. O que é necessário é ter boa saúde mental. E dizia ele: quando me aparece um colega qualquer, geralmente psicólogo ou psiquiatra, que me pede uma supervisão, tenho uma entrevista com ele, para ver se ele tem condições de mobilidade, saúde mental, etc. E aceito, e só lhe ponho uma condição. Não me importa que ele tenha feito uma psicoterapia anterior ou uma psicanálise. Eu só lhe digo o seguinte: bom, se eu verificar durante o seu treino que você tem dificuldade com os seus pacientes por motivos de ordem pessoal, eu então nessa altura direi: olha, meu caro amigo, para continuar a supervisão comigo terá de ir fazer uma psicoterapia para resolver lá esse problema que tem. Mas eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo que se passa mesmo comigo. Há um colega que hoje é um distinto psicanalista, nessa altura já era, mas era um jovem, ele é bastante mais jovem que eu, e estava a fazer a sua formação. Estava em fins de análise com um colega mais velho, concretamente com o Dr. Francisco Alvim, e veio fazer uma supervisão de um caso de análise comigo. E fez uma supervisão de um caso de análise, e aquilo correu muito bem, e a alturas tantas ele tinha essa supervisão validada, mas depois quis fazer mais uma supervisão e trouxe-me uma mulher. E com a mulher, durante os primeiros 6 meses, aquilo correu bem, depois aquilo começou a emperrar.
eu fui mostrando aquilo e ele depois trouxe-me uma outra doente, uma mulher também. E outras tantas eu tive a lhe dizer, olha, meu caro amigo, aqui você aconselho a voltar ao Dr. Alvim para ver o que é que se passa, porque você, com as mulheres, de facto, quando a coisa começa a ser mais próxima, mais íntima, não sabe. Não tem perícias. Fica a rasca e dá. Eu ficou muito corado e disse, mas está-me a dizer que eu tenho uma costela homossexual? Não estou a dizer nada que tenho uma costela homossexual. Estou a dizer que há aqui uma dificuldade de intimidade, não, e, portanto, tem de resolver este problema sequer. E ele foi, de facto, fazer mais uma tranche de análise. Portanto, esta é que é a dificuldade. Mas isto põe-se em muitas outras profissões. Se eu sou arquiteto, não consigo propriamente ser um bom arquiteto se não tiver uma certa qualidade, um certo bom gosto, uma certa compreensão do que é uma casa, para que serve uma casa. Portanto, todas as profissões exigem um certo número de talentos e de perícias que estão do lado do que é normal, do que é sadio, do que é... As profissões que lidam com pessoas, esta exigência é maior ainda. Se lidam com pessoas para mexer na forma dessas pessoas sentirem, pensarem e agirem, portanto, no seu comportamento, que é o caso dos psicoterapeutas, mais exigência existe da parte desse psicoterapeuta. Depois, há uma coisa essencial, principalmente nisto. O principal defeito num psicoterapeuta é a perturbação narcísica. O indivíduo que tem problemas com a autoestima. Se o indivíduo, o psicoterapeuta, não tem uma autoestima razoável, sólida, maleável, se tem problemas narcísicos, torna-se sistematicamente um mau terapeuta. Porque o que é o narcisismo? No narcisismo eu estou mais preocupado comigo próprio do que com os outros. E, nessa altura, o psicoterapeuta está mais interessado em brilhar perante o doente, podendo achar aquele que é muito inteligente, que sabe muito, que é muito bom psicanalista, muito bom médico, muito bom psiquiatra, muito bom psicólogo, do que propriamente em perceber o doente e tratar o doente. Não tem de ser claro. Portanto, um psicoterapeuta com objetalidade, com generosidade, que ponha o outro em primeiro lugar, é absolutamente essencial como condição de psicoterapeuta. O pior que pode acontecer para um doente é ter um psicoterapeuta com traços narcísicos, porque nessa altura as coisas não vão correr quase certeza, porque o analista está lá, pode ser muito simpático, só para mais melhor no indivíduo generoso, objetal, como nós dizemos, põe o outro em primeiro plano, é o seguinte: o seu objeto, sua mulher, seu amigo, seu filho, a sua namorada, são a coisa principal, são colocadas no altar, digamos assim. O narcísico não faz nada disso. O narcísico entra na capela ou na igreja, olha para o Cristo, tal, que formidável, grande homem, etc. Que chatice. Eu é que devia estar lá. Sobe as escadinhas, tira o Cristo, senta-se lá, adorem-me. E é o que ele faz depois com os seus pacientes. Mais uma noção. Diz-se muitas vezes que a coisa principal nestas psicoterapias que lidam com a relação, que a base é a relação, é que o mais importante é o psicoterapeuta ser empático e afinar com o afeto, com as emoções, com o sentir do doente. Esse mesmo termo de afinação afetiva, attunement em inglês. Não lembro agora como se diz em francês. Esta afinação é importante
mas não é o mais importante, e fundamentalmente não chega a ter esta afinação. Mais importante que isto é a resposta a esta afinação, é a resposta complementar. Eu perceber que o doente está triste e afinar com esta tristeza, sintonizar com esta tristeza, o tal attunement, acordagem em francês, l'acordage affective. É importante, mas mais importante é eu responder a esta tristeza, por exemplo, do doente. O que é que ele precisa que eu lhe responda? Que esteja mais atento, seguramente, que o console, talvez, que lhe fale noutra coisa, enfim. Qual a resposta complementar? E, só para terminar, dizer o seguinte, a propósito precisamente disto da resposta complementar. Diz-se muitas vezes, insiste-se, que, por exemplo, na identidade sexual, que nós nos construímos na identidade sexual, o que é um fator importante, no homem, por exemplo, que o homem se constrói como homem, convivendo com outros homens. Não é verdade. É só uma parte da verdade. O homem constrói-se como homem, convivendo com outros homens, pela tal empatia, afinação, sintonização, harmonização, attunement, acordagem. Mas constrói-se principalmente com o homem, relacionando-se complementarmente com uma mulher. Quer dizer, conjugando-se, não é só na relação amorosa ou sexual, na própria relação social. É convivendo com uma mulher que eu compreendo e percebo aquilo que uma mulher precisa que o homem lhe faça. Não sei se estou a ser correto. Portanto, esta resposta complementar é importante. Em resumo, a resposta que o psicoterapeuta tem de dar para construir, de facto, esta nova relação inédita e sanígena, que vai produzir saúde, desenvolvimento, desenvolutiva e saúde, desenvolutiva e sanígena, tem de ser uma resposta, por um lado, contingente, que toque o doente, que eu quero dizer contingente, que toque verdadeiramente, que não passe ao lado, que não seja artificial, adequada, sintónica, empática, mas, e fundamentalmente, complementar, que responda à necessidade do outro. Exatamente, que é uma boa metáfora também, é a dança, ou o baile. Eu, a dançar com uma mulher, não faço propriamente os meus passos dela, dou os passos complementares aos dela, e elas aos meus. E reparem noutra coisa, porque é precisamente esta complementaridade também que dá sal, calor, brilho, colorido à vida. Senão, a vida com os iguais, eu falar com outros psicanalistas, agora se for falar com arquitetos ou com filósofos, coisa parecida, é muito mais interessante. Por outro lado, é desta relação complementar que nasce a coisa nova, a criação. Começa pelo exemplo biológico. É um homem ou uma mulher que produzem um filho. Mas, na relação também é isso. É na relação complementar que se cria um novo. Dois iguais não fazem nada. Dois diferentes, mas complementares, é que podem criar um terceiro, com uma condição. Que esta complementaridade não seja saturada, completamente fechada. Porque senão dá mas é uma pasmaceira. Aqueles casais que estão sempre muito de acordo, mas fazem sempre a mesma coisa. Precisa haver uma certa discordância, valências livres, precisamente para criar um novo, onde surge a necessidade do novo. E, portanto, é nesta relação complementar, mas insaturada, que a psicoterapia progride. Terminar só com isto, também uma experiência minha. O primeiro Congresso Internacional de Psicanálise a que eu fui, provavelmente internacional, já tinha ido a alguns europeus, mas internacional no sentido que havia dos países todos, de vários países, além dos países europeus, foi em Geneve e estavam muitos americanos. Eu era um jovem, tinha os meus 30 anos, nem isso,
jovem analista, e cheguei lá num congresso de muita gente, e cheguei lá no primeiro dia, achei aquela gente um bocado estranha, isto passa-se nos 60, salvo erro, 1960, 61. Havia umas mulheres muito feias, mal vestidas, velhas, havia um tipo manco, havia outro sem um braço, havia um que tinha uma pala no olho, como o jornal, aquele jornal que mais tarde de Israel, o jornal da Dayan, da Guerra dos 6 Dias de Israel. E eu estive no primeiro dia lá, aquilo eram 4 dias, o congresso, e depois, nos intervalos, nos tomates de tomar café, só se falava complexo de Édipo, incesto, mama boa, mama má, sonhos com o inferno, sonhos com Deus. E era um hotel muito grande, dei uma volta pelo hotel, e numa outra ala havia um congresso de cabeleireiros. Fui lá tomar café no segundo dia. Encantador, não é? Havia mulheres bonitas, no café falavam de moda, de automóveis, de bicicletas, de cinema. Durante aqueles dias estavam lá mais colegas que criticaram muito, porque fui à parte social de um lado, que era o dos cabeleireiros, até ao jantar de gala fui, e à parte científica do outro. Mas isto para citar a complementaridade. É na complementaridade com o diferente que se cria coisas novas e que a pessoa se diverte. Outra coisa, que para dar este exemplo, que acontece, as pessoas mais saudáveis, por exemplo, quando fazem uma viagem, vão daqui para um país diferente, interessa-lhes ir beber os vinhos da região, comer umas comidas diferentes. As menos saudáveis têm medo e pedem mesmo vinho daqui, ou bacalhau cozido com batatas, a coisa parecida. Uma vez estive com um colega na Alemanha e ele era desses muito. Só assim, eu comia sempre bife com batatas fritas, não é? Porque não gostava nada. Portanto, experimentar o novo. Portanto, saúde mental é precisamente esta busca de novidade, a procura de novidade. E era isto que eu vos queria dizer. Ficamos por aqui? Claro, estou à disposição para o debate, para coisas que queiram pôr-me, dúvidas, críticas. Excelente palestra de sua aluna, como há pouco lhe disse, e é sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigada. Obrigado. Esqueci-me talvez de uma coisa. Há 2 coisas importantes na vida, como cientista, em qualquer coisa, mas como psicoterapeuta é fundamental. Por um lado, ter pensamento crítico, ser capaz de analisar as coisas. Isto não me parece muito certo, isto é esquisito. O que este pensou sobre isto? Porque é que ele tem tanta raiva para a mãe? A mãe, afinal, não deve ter querido matá-lo. E pensamento criativo, os 2. O que é que eu vou fazer com isto? Eu sei lá. Há pessoas, estou-me a recordar, de um paciente, que, por natureza deles, são pessoas um bocado passivas, moles, etc. Não podemos exigir que eles gostem de automóveis de corrida, que gostem de mergulhar, etc. Ou que estejam numa profissão, que estejam sempre a mudar de sítio. Temos de os deixar seguir esse caminho que é mais próprio deles. Às vezes cometemos erros. Eu lembro de um paciente meu, que era médico, e fez uma análise. A análise era um homem muito passivo, muito... E a análise correu bem, era fóbico, deprimido, mas estava resolvido, mas continuava bastante passivo. E ainda na altura, o paciente pôs a hipótese de terminar e eu disse que achava que era melhor, porque achava que ele era um bocado passivo e que precisava de se tornar mais ativo, que a vida lhe podia sorrir mais. E ele insistia que não, até que ela uma vez se zangou comigo. Mas eu estou com a para aí a insistir comigo, mas eu sou assim, e não estou errado está você, que não para quieto, trabalha mais de 10 horas por dia, anda de um lado para o outro, tem 2 empregos no hospital e na faculdade, e eu nessa altura refletia, deve ter alguma razão.
de facto, e ele tem direito a ser passivo, e se calhar quem está errado sou eu, ou pelo menos não posso querer que ele seja como eu. É que isso é uma regra já mais conhecida, mas isso é fundamental. Não... Quer dizer, não podemos querer que os nossos analisantes se desenvolvam à nossa maneira. Isso é mesmo um erro. Quer dizer, quando a gente vê, isso é um determinado indivíduo, diz, isso vê-se logo que foi analisado do professor de Atequina, do professor Lavrici. Má análise, ficou parecido com ele. Não houve análise, sai com a sua própria personalidade. Que é outra coisa importante aqui nesta relação também, nesta nova relação, o importante é que nós, mais que corrigir erros, é encontrar talentos e perícias que não estão desenvolvidas, ou que estão ocultas, ou que estão encobertas. Recordo-me de uma analisanda minha, um psicólogo, que veio para a análise para ser psicanalista, e ainda na altura desistiu de ser psicanalista, desistiu da psicologia e tornou-se escritora. Já tem uns 4 ou 5 romances publicados. Durante a análise descobriu que, de facto, o que ela tinha mais jeito e gostava mais era de escrever e não propriamente de seguir a carreira de psicanalista. Falou relativamente ao futuro do passado. Diga? E considerou que o futuro é que é importante está a ver. e não o passado. Portanto, Não, o passado também é, mas fundamentalmente a não. questão que se colocou foi dar ênfase ao futuro para, de certo modo, considerar que o passado é uma coisa que já está morta. E isso, de facto, está, não é? O próprio Dante dizia deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Mas acontece o seguinte, é que neste momento o presente é um presente extremamente difícil de definir e acontece que as pessoas têm uma percepção do futuro absolutamente vazia. Isto é, julgo eu que o tempo que está a decorrer neste momento no presente é um tempo sem futuro, sobretudo para as novas gerações. Não estou a falar de mim, porque vejo estas gerações extremamente nómadas, muito pouco direcionadas para um futuro, mas andam em função das exigências do próprio tempo, que é um tempo que não define nada. Vemos isso nas conferências internacionais, nos natos, nas Europas, por aí fora. Não há conclusões nenhumas, não se chega à conclusão, não se resolve nenhum problema. Eu agora é isso que eu questiono em relação à própria personalidade das novas gerações. Como é que eles vão encontrar o futuro se o futuro não está, de certo modo, garantido? Isto é, há uma indefinição total, há uma insegurança total, há uma incerteza total, e por isso se vê esta grande paranoia à volta de todas as gerações, não só das novas, mas também da minha. E se isso não assusta, de certo modo, a própria relação humana com os outros e consigo próprios. Bom, a minha resposta é a seguinte, quer dizer, o que eu acho na situação atual e o que se vê muito é os nem estudam, nem trabalham. Porque, de facto, a sociedade atual e o mundo atual tem poucas saídas. E, portanto, eles ficam um bocado constrangidos. Mas são eles que têm de encontrar a solução. Não somos nós, os pais ou os avós. Isto é também um princípio da nova relação. A nova relação não é propriamente fabricada pelo analista, é fundamentalmente pelo paciente. O analista simplesmente ajuda, dá um toque aqui ou lá, para que o indivíduo desenvolva os seus talentos e as suas competências. Inclusivamente, o assumir dos seus poderes, o empowerment dos ingleses, o empoderamento. Este termo é muito utilizado nos Estados Unidos, precisamente por psicoterapeutas, mas é utilizado no sentido de empoderar o doente, de serem os terapeutas, de dar poder aos doentes. Eu vejo isto de uma maneira diferente. É os próprios pacientes assumirem o seu poder,
que eu chamo de empowerment ativo. E eu não sei se nas relações internacionais será tanto assim, ou por coisa, estou de acordo que é, mas repara uma coisa, as grandes mudanças, quer na ciência, quer na política, quer na economia, todas as coisas, foram feitas por uma minoria. E são os revolucionários que mudam a história, não são os que fazem sempre a mesma coisa. E, portanto, nas coisas internacionais é isso que se passa. Mas aparecem outros indivíduos. O Obama, quando esteve agora no Porto, disse, não, o que me interessa é a camada mais jovem. Porque nestes jovens eu acredito, na nova geração de políticos, que comecem a aparecer pessoas que façam diferente e melhor. E, portanto, temos de apostar nesses e não naqueles que existem. Portanto, uma vez disse, foi num congresso internacional, que era, precisamente fiz uma conferência sobre a depressão, e acabava essa conferência, o homem que estava a presidir à mesa era um americano que já faleceu, e achou muita piada aquilo, fez-me depois um comentário simpático, que eu acabei a conferência sobre a depressão dizendo que só tratava pessoas de quem gostava e em quem apostava. É preciso sentir que aquela pessoa tem qualquer coisa de aproveitável, portanto gostar dela, e apostar, acreditar que ela é capaz de pôr em marcha esse seu talento. Portanto, o que não podemos é ir numa posição de desistência. O analista não pode ser também um indivíduo deprimido, um indivíduo desistente. Isto está mal, está muito doente, não se vai fazer nada, não vamos conseguir nada. Tem de ter alguma, aqui, fé neste sentido, de esperança. Esperança, porque é outro sinal também de saúde mental. Perante aquilo que é novo, o futuro é novo, não sabemos como ele é imprevisível. Todos nós temos uma dupla atitude. Por um lado, uma certa inquietação. Isto está mal, não vai haver emprego, vai haver guerras, a economia vai baixar. Não. E, por outro lado, um entusiasmo. Não, amanhã vai nascer um poço de petróleo, vamos conseguir coisas bestiais. E um desafio. E quando se tem mais saúde mental, predomina este entusiasmo e desafio. Quando somos mais doentes, predomina o medo, a depressão, a retração. A saúde é a expansão. Não sei se foi claro. Foi. Depois, eu não gosto muito de fazer citações, mas, como disse, não baseio-me na observação e na experimentação, não naquilo que os outros dizem, de Magis Chardix, disse o André de Quental, o Freud ou outro qualquer, mas lembrei-me do Gandhi, aquele homem da Revolução Indiana. O Gandhi dizia, só existe o dia de hoje, porque o de ontem já acabou, e o de amanhã eu não sei como vai ser. Bom, de facto isso é verdade, mas é para o de amanhã que nós vivemos, não é para o de ontem. Mas repare que nós temos uma cultura, designadamente a cultura portuguesa, mas toda a cultura judaico-cristã, uma cultura de facto da nostalgia, do passado. Então os portugueses com a saudade e tal, in illo tempore, quando eu era jovem, no meu tempo, que era bestial. Já temos com um amigo meu, estávamos a discutir automóveis, e ele, à altura distante, dizia, pois, mas não vês, antigamente os automóveis que eram bons, a chapa era assim. Eu dizia, pois era assim, o que não andavam. Mas agora são bastante piores, não é? Eu acredito no progresso, mas, em todo caso, há sempre esta oscilação. Por um lado, entre a memória e a imaginação, mas a saúde mental está mais do lado da imaginação do que do lado da memória. Entre, por um lado, a nostalgia, por outro lado, a criatividade. E, corrigindo o poeta dizia que o sonho comanda a vida, e provavelmente estava a pensar no sonho criativo, mas não sei. Mas não é provavelmente o sonho, é a criatividade.
A criatividade é que manda a vida. O projeto, se quiserem, é que manda a vida. Está bem, mas não se importa. Diga. O que acontece é que, de facto, aqueles que defendem o passado são um grande obstáculo difícil de ultrapassar. E é isso que está a acontecer atualmente nas sociedades contemporâneas. É que, de facto, esses obstáculos são intransponíveis quase, hoje em dia. E não se conseguem. Agora não percebi, aqueles que se defendem o passado, como? São os obstáculos do presente, são os obstáculos do futuro, se quiser. Isto é, não deixam avançar as sociedades para o futuro. Estão a construir, de facto, sociedades imaginárias, fantásticas, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista do espetáculo e da encenação, mas não da própria socialização dos indivíduos. E aí está o grande problema, porque isso... Aí estou de acordo consigo, mas pois, com certeza. Mas há, e provavelmente é a maioria, não é? Pelo menos a nossa cultura ocidental, que é baseada, de facto, na competição, no lucro, na venda, tudo é vendável, só produzir para consumir, para deitar fora, para aumentar os desperdícios, mas há outras pessoas que pensam de outro modo, que, aliás, nisso que está a dizer, são os tais indivíduos que acreditam que é a competição, no fundo a guerra, a concorrência, que faz o progresso. Ora, o progresso não é feito assim, o progresso é feito precisamente pela cooperação. É o caso do Galileu com Kepler, por exemplo. Como? O Galileu com Kepler nunca foram competitivos. Não percebi o nome. O Galileu e o Kepler Sim. nunca foram competitivos a estudar os astros e o movimento da Terra, a volta do Sol, etc. Foram sempre complementares. Um é italiano, outro é alemão. E o italiano, é claro, esteve sujeito à Inquisição. O alemão não, que é a cidade da fora. Mas não foram competitivos. Foram complementares, isto é, trocar cartas Sim. sobre as suas descobertas. Sim. Isto é, a competição é, de facto, do ponto de vista ideológico, é uma verdadeira, direi, chantagem, um verdadeiro logro, que as pessoas aceitam com essa miséria que nós vemos. Pois, aliás, repara, por exemplo, fala-se muito, aliás, os da competição vêm sempre com essa coisa, com o exemplo do Darwin e da lei de Darwin, da struggle for life, a luta pela sobrevivência, pela vida, pela sobrevivência. Mas essa é a lei da selva, não é a lei da civilização. Na civilização é muito contrário, não é? Eu tenho lá o seu livro da Nova Relação. Eu ainda não li. O seu livro da Essa Nova é o... Relação, eu ainda não comecei ainda nas primeiras páginas. Mas eu gostaria de... Foi essa teoria que me deu o prémio nos Estados Unidos. E então, eu gostaria de ouvi-lo aqui e agora dessa sua opinião. Não sei se isso está contemplado lá, como digo, ainda nas primeiras folhas, mas nas primeiras páginas, no seu entender, o que é que leva as pessoas? Sabemos que hoje a sociedade, como há pouco referi, que é descartável, que é o consome deita fora, mas o que é que leva, a nível mais de essência humana, as pessoas a terem relações e em várias áreas, profissional, familiar, relações superficiais, ou seja... Relações? Superficiais, o relacionamento. Assiste-se hoje em dia muito a um relacionamento, ao contacto com o outro, Pois eu sei. de uma forma superficial. No seu entender, quais são os fatores? Pois, não sei se eu consegui responder. Primeiros, dos quais, ou
Os que estão lá. Isso é um facto, mas... Não sei se me fiz Pois eu preciso disso. Agora explicar a coisa é que é difícil. O passado e o presente. Porque é outra coisa da ciência também. Na ciência há várias etapas, não é? A primeira etapa é descritiva. O que é isto? Um cilindro e tal. Depois vem isto é o que. Depois é o como é que isto funciona. Depois é a causa, porquê? E por último, para quê? Para que serve? Ora, essas relações mais superficiais, aliás, há um filósofo que faleceu há cerca de um ano, ele era sociólogo, pensador, que era polaco, mas vivia em Inglaterra, o Bauman, Zygmunt Bauman, que chama estas relações atuais a sociedade líquida e o amor líquido. Não são sólidos, escoam como os líquidos, são estas relações superficiais. Não sei, mas não sei responder-lhe. Provavelmente uma das coisas é as grandes cidades. As grandes cidades são mais propícias a pessoa conviver a maior parte do tempo com pessoas desconhecidas, que encontra na rua, que encontra em qualquer lado, montanhas de pessoas, em todos os sítios, nos aeroportos, nos cinemas, nas ruas, e, portanto, com núcleos mais pequenos, com núcleos muito grandes. Portanto, vive-se pouco no grupo, pelo menos no grupo médio. E as pessoas ficam muito entre o grupo familiar e o grande grupo. O grupo médio, o grupo das tertúlias, dos amigos, etc., quase que não existe. Depois há outra coisa tramada também, tenho uma ideia sobre isso, que é a forma como nós trabalhamos atualmente. Nos anos 60, toda a gente pensava que íamos trabalhar menos horas e ter tempo para o lazer, e para estar com a família, e para estar com os amigos, e para descansar. E para não fazer nada. Trabalhamos cada vez mais horas. E, portanto, as pessoas estão assoberbadas. Com as horas que trabalham, com as horas que perdem nos transportes, o problema das grandes cidades, não têm tempo para estar uns com os outros, poderem estar a relaxar, dizer umas coisas tontas, mas para ter essas tais relações mais íntimas, mais próximas, que se geram precisamente nesse ambiente de um certo relaxamento, de uma certa tranquilidade. Depois, a coisa do lucro e da finalidade do trabalho é quanto é que vale, quanto é que vai custar, quanto é que vai valer, por quanto é que se vai vender. É vendável ou não é vendável? Se não é vendável, não é melhor não produzires. Eu lembro-me que aqui há uns anos eu tratava... Era uma psicóloga, mas estava a trabalhar num banco. Não tinha arranjado lugar, como muitos psicólogos não arranjam, e estava a trabalhar num banco, era bancária. E então queixava-se muito de um americano que estava lá, como supervisor, que dizia esta frase que ele repetia. Um funcionário qualquer, ele dizia que precisava disto ou daquilo. A empresa não se compadece. A empresa não se compadece. A empresa está sempre acima de tudo. Mas isto vem desde muito atrás, vem de muitas organizações, por exemplo, nas organizações tipo totalitário, os conventos, os quartéis, as regiões, as forças armadas. O que é preciso safar a honra do convento. A do monge ou do soldado não importa, não é? O que é preciso é que é o espelho da nação, as forças armadas. Portanto, vivemos de facto numa... E aquilo que citou também é uma certa desumanização pela fartura da tecnologia. A tecnologia é muita, vai um pouco à frente da evolução das relações humanas, de certo modo, e portanto temos um certo risco de ser comidos pela tecnologia. Esperemos que não. Então aí terá que entrar a criatividade de cada um. Sim. Ah, sim.
Sim. A criatividade é fundamental. Para A criatividade é fundamental. não sobrevivência, mas para a vivência. Aliás, olha, o António Damasio dirige um instituto que foi feito para ele, mas que é para as ciências do cérebro e da criatividade. Suponho que foi ele próprio que sugeriu este nome. Mais alguma questão que alguém queira colocar ao professor Coimbra? Antes de terminarmos aqui a jornada. Professor? Mais alguma coisa que queiras dizer? Não. Bom, nesse caso, resta-me agradecer a todos os que vieram. Espero que tenham gostado, tanto do Dr. Nuno Lobo Antunes, como do Dr. Filipe Magalhães Ramos e da palestra do professor António Coimbra de Matos. E gostava só de dizer aqui uma pequena coisa. Posso dizer uma coisa? Pode, mas deixa-me só dizer aqui. Diga. Em relação ao saudosismo do passado, hoje temos melhores condições de vida. Temos medicamentos que nos fazem proporcionar uma vida até aos 80, 90 anos. Temos antibióticos que salvam a vida a milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Temos as vacinas. Temos aspectos de vida, e não estou a falar da qualidade de relações, muito melhores a nível de sanidade, de agricultura, de produtos alimentares, como tínhamos há 40, 50 anos. Até 1950 nós vivíamos 50 anos, agora viveremos as mulheres até aos 86 e os homens até aos 82. O saudosismo pelo passado, eu vou fazer uma defesa contra mas não vou entrar nisso. Mas, no entanto, a vida é melhor hoje em dia. Perguntem a qualquer bruxa que tenha sido queimada pela Inquisição. Ela vai responder. Era só isto. Professor? Não, eu só queria dizer o seguinte, é que acho que o que é importante quando nós contestamos, e eu sou daqueles que contesto, as situações atuais, ou como o mundo está, não chega a contestar, não chega à revolta. A revolta é necessária, mas é preciso propor a revolução, que a revolução é outra coisa, é procurar dar a volta, e dar a volta por cima, fazer outra coisa diferente, mas melhor, não é só, e voltamos ao passado. É que na técnica clássica da psicoterapia é principalmente destruir a doença. Na técnica atual, a nova relação é construir a saúde, que é um bocado diferente. E, portanto, a revolução é dar a volta, é propor uma coisa diferente e que nós julgamos que é melhor. Por isso a propomos. Não é propriamente destruir aquilo que está. Aliás, é uma frase célebre, dita por um dos ministros do Luís XVI, quando foi da tomada da Bastilha. O Luís XVI chamou o ministro do Interior, ou coisa parecida, e perguntou-lhe, mas sei lá, isto é uma revolta, não é? E o ministro perfilou-se, tinha percebido as coisas. Não é uma revolta, é uma revolução. Isto não vai ficar por aqui. E já agora, só em relação às relações e à superficialidade das relações hoje em dia, há aqui uns fatores socioculturais que temos de ter em conta. É que, felizmente, hoje as mulheres já podem mandar o marido dar uma volta. Antes as relações duravam mais, porque apanhavam pancada, eram demonizadas, etc, etc. Se hoje há mais superficialidade nas relações, uns julgam que sim. Eu acho que é uma teoria um bocado difícil de medir, não é como medir a hemoglobina no sangue, não é? Acho que todos nós, todo o ser humano, no decurso da sua vida, tem relações mais superficiais do que outras. E muitas vezes as pessoas projetam essa superficialidade que viveram no presente. As
as coisas são superficiais. Em vez de dizer, "Pô, do momento não tenho uma relação satisfatória na minha vida", talvez uma pequena projeção. Era só isto. Está bem, mas esse conformismo que está a referir em relação ao tempo atual é um conformismo absolutamente compreensível. Nós estamos no século XXI, não estamos no século XVII, nem no século XIX, nem no século XX. Portanto, é natural, é muito natural, porque a sociedade, todos os dias, a sociedade avança um dia a mais, tem um dia a mais do que teve ontem. Seja ela fascista, seja capitalista, seja socialista, seja totalitária, seja democrática, seja social-democrata e por aí fora. Seja o que for, no dia seguinte tem mais um dia do que o dia anterior. Portanto, houve qualquer coisa que se construiu de novo. Portanto, é natural que hoje haja mais medicamentos, que as pessoas vivam mais anos e que daqui a 30 anos vivam ainda mais anos e daqui a 40 anos, seja qual for a sociedade em que vivamos. Mas o problema não é esse que se coloca, é como é que nós vivemos hoje. Isso é que interessa. Nós vivemos, Pronto, e mais nada. a nível de saúde vivemos melhor, a nível de educação vivemos melhor. Isto não é a minha opinião, são em base em estudos científicos que os provam. Podem ir à Organização Mundial de Saúde e ver as estatísticas, desde a pobreza, os níveis de pobreza, doença. Isso acabei de dizer agora. Pronto. Isso altera alguma coisa relativamente à maneira como nós vivemos de hoje, péssima do ponto de vista humano? Não altera. Mas também não podemos deixar Talvez. esquecer aquilo que se passou no século XVI e do século XVII com o Galileu, francamente. Com certeza. Pronto, é só isso que eu queria Alguém dizer. daqui tem uma vida péssima? Depende. Alguém aqui tem uma vida O péssima? que é uma vida péssima? Exato. Depende do que Olha, aqui, está a falar aqui, então Aqui. vai a certos sítios que eu digo e depois vai ver o que é que Depende do que Mas mesmo nesses é. sítios, mesmo nesses sítios, Está a querer ver com o olho e não ver com o outro. não, estou a falar aqui do contexto onde nós estamos. Eu posso ir com certeza à África e sei que hoje morrem menos crianças que morriam antigamente. Obrigado, está a perceber? Não deixa de ser mau em vários aspectos, como o senhor diz e refere, com certeza. Mas os estudos... Era melhor que fosse pior. Pronto. Portanto, podemos com isto assegurar, de certa forma, ver que o presente está a ser construído de uma maneira mais positiva do que antigamente. E agora o futuro, logo dirá. Acha que sim. Acho, a nível da epidemiologia não há dúvidas. Claro que hoje o presente está muito diferente do passado, a nível até das doenças, da promoção da saúde, mas, por exemplo, na relação, hoje assistimos, por exemplo, havia aquele médico, agora, por exemplo, que conhecia a família, que falava com a família, e hoje, como se calhar sabe melhor que eu, não é? Que o médico por vezes nem olha para o doente, passa a receita e isto num centro de saúde. E portanto, é assim, e isso é o espelho de uma série de situações, é o que se passa nas escolas hoje em dia. Os professores por vezes não conseguem controlar por vezes os alunos e a dificuldade de certas crianças, porque a realidade também há outra realidade, não há aquela realidade que se vê, mas há uma outra mais encoberta, não é? Que hoje os pais têm muita dificuldade, alguns, eu não estou a falar em educar os filhos, precisamente como aquilo que o professor disse, a sociedade exige das pessoas mais horas de trabalho, estamos a assistir a uma nova escravatura, que as pessoas não têm consciência disso, porque está camuflada. As pessoas têm insegurança a nível do trabalho, a precariedade, isso obriga, por exemplo, as jovens de 20 e tal anos não se interrogam, não é? Por exemplo, sei lá, uma pessoa que tira um curso e que é para fazer um determinado trabalho, é capaz, por vezes, de ir lavar os vidros no espaço onde está. Eu assisti a isto, não é? E quer dizer, é que pensar que, se, por exemplo, imagino estar ali a cadeira, eu assisto a isto, a cadeira não é ali, o sítio é do outro lado, mas a pessoa continua a passar pela cadeira, contorna a cadeira e não a arruma no lugar. Isto é preocupante.
Isto é preocupante para jovens de 20 e tal anos. Isso é um reverso da medalha. Agora, que sociedade, e aí a questão não é o saudosismo, quanto a mim nada disso, é que sociedade é que nós queremos. Eu creio que isto tem pouca gente. Nós todos temos que ser proativos, não é? Com Por certeza. exemplo, o que é que custa, por exemplo, tirar a cadeira e pôr no sítio em que é suposto não estarmos ali, mas assiste-se a jovens com 20 e tal anos, e 30, e a cadeira continua lá. Mas, de certa maneira, Eu estou a falar da Vamos lá ver. geração. Vai fazer o mesmo. Eu estou a falar da geração. de certa maneira, o esqueleto da sociedade não é o mesmo esqueleto do que a Revolução Industrial. Está aí mais refinado, está mais programado, está mais... vamos lá, limpámos um bocado o carvão da face das pessoas e das mãos das pessoas. E substituímos por um telemóvel. Tudo bem, eu concordo com isso, não há dúvidas. Contudo, mesmo nesta época, as pessoas, eu aceito perfeitamente o conceito que lançou de escravidão, mesmo assim, vivemos, a maioria das pessoas vivem melhor. Claro. E eu não estou a dizer isto para apoiar, esta continuação. Só que Mas o problema, de facto, estou de acordo com. O problema não é esse. O problema é que havia razões para estarmos muito melhores. sim, Se isto fosse- Vive Porque, de melhor facto, em termos práticos. Em termos Porque, de facto, há muitas coisas, por exemplo, a desigualdade é brutalmente maior. Há um estudo de há 4 ou 5 anos, feito nos Estados Unidos, e não há muito tempo, há 20 anos atrás, a diferença entre o salário de um CEO, do executivo máximo, e o salário médio da empresa era 20 vezes mais. Agora é 280 vezes mais ao fim de 20 anos. A diferença entre o salário do CEO e o salário do médio do coisa. Essa história dos medicamentos também, tem muito que se lhe diga. Um grande número de medicamentos não serve para nada, serve para intoxicar as pessoas. É uma das indústrias mais rentáveis, já ultrapassou as armas, os medicamentos. Então os psicotrópicos servem para intoxicar as pessoas, não é? Pois, e vive-se melhor a nível da infância, não é? Hoje uma criança que nasce em Portugal, ou pelo menos aqui em Lisboa, não é? Por exemplo, se os pais não tiverem condições, o Estado assegura o seu crescimento, as ajudas existem. Antigamente, basta recuarem uns 50 anos atrás, andavam crianças descalças na cidade, não é? Portanto, agora, mas isso não subestima aquilo que eu estou a dizer, que é a qualidade no relacionamento humano. Isso é que eu estava aqui a colocar em causa. Não é? E uma condicionante daquilo que parece que disse é realmente o tempo. Há uma coisa que eu acho muito importante, foi o que E isso é um dos grandes causadores de alguns transtornos de neurose e depressões e de ansiedade, de facto. E as pessoas pagam com alguns problemas de saúde mental, depressões, ansiedade, neuroses obsessivas, etc. Tudo bem. As doenças atuais é a depressão e a ansiedade. A fraca resistência à frustração. As pessoas hoje têm fraca resistência, por exemplo, o telemóvel não funciona, isto não funciona, entram em desespero. Quer dizer, a pessoa está-se a rir. Quando a heroína não funciona, ficam... Mas aí há outra coisa, porque a depressão não é só devido a isso. Há um deslizamento, quer dizer, a primeira coisa que começa a aparecer é o stress, designadamente o stress crónico, depois o burnout, o esgotamento, e por último a depressão, a desistência. E é só a base da depressão, é fundamentalmente a retirada de afeto, mas é também a opressão. E muitas coisas. No mundo empresarial isso vê-se, por exemplo, na empresa francesa dos telefones e telégrafos, etc., houve uma série de suicídios quando começaram a exigir coisas a mais e a despedir pessoas, etc. França Telecom. Não vivemos no melhor dos mundos, pelo contrário. Não sei se vocês têm namoradas, mas nós temos. Temos que nos ausentar. Temos que ir com elas. Namoradas e filhos. Estamos a brincar, a brincadeira. Mais alguma pergunta para o professor? Eu acho que o grande problema da depressão é a compreensão que há face a
patologia, não é? As Professor? pessoas acham que a pessoa não vai tão quebra, porque força de vontade. Um bocadinho mais alto para o professor ouvir. Eu acho que o grande problema da depressão é a falta de entendimento desse problema. Quando as pessoas dizem, é assim, vai assar, e a pessoa não tem vontade, é difícil as pessoas entenderem o que é que a pessoa sente. É uma doença. Essa falta de tempo, falta de tempo, a disponibilidade emocional é um dos sintomas aqui que a cara psicóloga já mencionou. Disse? Estudou no ISPA, foi colega do professor. 1 mais 1, 2. Desculpe. E que mencionou. De entender o cansaço psicológico. Às vezes é pior do que o físico. E além disso, as pessoas, sobretudo os jovens, estão sem futuro, não têm futuro à frente deles. Veja, o caso de Portugal. É um país que está agora a emigrar para todo o lado. É para a Inglaterra, é para a Irlanda, é para a Alemanha, é para a Austrália, até para a Índia e para a Ásia, porque de facto aqui não encontra solução para ter o seu futuro mais ou menos estabilizado e sustentável. Tem que viver à custa dos pais. E mesmo assim, dependendo deles, nem sequer são livres, nem sequer são, portanto, pessoas que tenham direito à sua independência. É lá fora que a conquistam. Porque também não se sujeitam a qualquer coisa. Isso agora é que está a acontecer em força. Portanto, acha que está melhor assim? Eu não tenho dados concretos para conseguir responder a essa pergunta de uma maneira o mais cientificamente comprovada. Sim, eu farei, obrigado. Pronto. Eu posso dizer uma coisa. Eu acho eu sou uma pessoa atualmente bastante revoltada pela forma como as pessoas estão no mundo. Mas, e às vezes fico muito triste e fico muito descrente no futuro. Mas, claro que eu sei que a evolução, como em tudo, tudo tem o lado bom e o lado mau, há sempre o reverso da medalha. Portanto, o avanço às vezes provoca situações que nós não gostamos de ver. Mas aqui está o reverso da medalha. Mas quando acontece uma situação como aconteceu agora na Tailândia com aquelas crianças e vermos todas as pessoas a irem, porque foi a forma de a ciência, juntamente com a vontade humana de resolver, de tirar de lá as crianças, eu acho que isso dá uma certa esperança. Há aí um modelo de marketing à volta disso tudo, obviamente. Sim, mas isto é um problema da nossa mente, cada um. Eu não consigo imaginar 3 milhões de crianças a morrerem à fome. Leio as estatísticas, leio as estatísticas, mas não consigo imaginar. 11 eu consigo imaginar e fazer e chegar-me ao pé delas mentalmente. Portanto, sim, mas aquilo que as pessoas deram, aquilo que as pessoas fizeram para chegar até eles, a disponibilidade que tiveram até na morte de alguém, não é? Eu acho que isso faz com que haja um pouco de esperança no futuro. Pois, mas, e é nisso que eu quero. Sim. Mas na Tailândia, o mergulhador que descobriu onde estavam as crianças, que era um australiano, foi de borla lá. E o Reinaldo ganha 30 milhões por mês. Por isso eu quero bem encostar a qualquer coisa de positivo. Pois, Senão, então pronto, suicídio. Que é o melhor. Bom, Obrigada. vamos estar.